Suicídio. O estranho mundo dos suicidas. O suicídio é considerado um dos maiores erros ou pecados contra as leis de Deus. Vamos explicar por quê. Pode-se ler na questão de número 957 de O Livro dos Espíritos, codificado pelo missionário Allan Kardec, a pergunta seguinte: quais são, em geral, as consequências do suicídio para o estado do espírito? A resposta foi dada pelos espíritos que trabalham pelo bem da humanidade e que foram amparados pelo Espírito de Jesus Cristo, que diz o seguinte: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que a ele conduziram, mas uma consequência a qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros têm uma nova existência que será pior que aquela da qual interromperam o curso. A observação mostra, com efeito, que a situação dos suicidas não é sempre a mesma. Mas há as que são comuns a todos os casos de morte violenta e que são consequência da interrupção brutal da vida. Isso porque, antes de tudo, existe a persistência mais prolongada e mais forte do laço que une o espírito ao corpo físico. Laço esse que está quase sempre com toda a sua força no momento em que foi quebrado, enquanto que na morte natural ele se enfraquece lentamente e frequentemente é desatado antes que a vida seja completamente extinta. As consequências desse estado de suicídio são os prolongamentos da perturbação espiritual, seguido depois da ilusão, que durante um tempo mais ou menos longo faz crer ao espírito que ele ainda está entre o número dos vivos. Em diversos livros e cartas psicografadas, e entre diversas outras formas de comunicações com os espíritos que cometeram suicídio quando estavam no corpo físico, nos relatam que após a morte do corpo físico ou a desencarnação, que quando cometeram o ato do suicídio, os seus pesadelos tomaram conta da nova vida. Nos relatam que o suicídio foi a pior de todas as ideias que tiveram e, se pudesse voltar, não pensariam duas vezes, ou seja, jamais fariam o ato do suicídio. Nos informam que após o suicídio ficaram presos ao corpo físico, assim sentindo o cheiro de sangue, os odores do necrotério, das flores do caixão e indescritíveis. Permanentemente, o cheiro dos seus corpos apodrecerem durante dias no caixão. Também nos relatam que neste mesmo período que o corpo espiritual estava junto com o corpo físico, em decomposição, todos assistiram incontáveis vezes a ação que lhe tiraram a vida. Alguns nos relatam a cena do revólver sendo transmitida diversas vezes na sua frente, como se fosse um filme bem real e ao vivo. Porém, a diferença é que o filme parecia não existir fim, porque passava incontáveis vezes a cena do revólver disparado contra a própria cabeça. Depois surgiu uma dor de cabeça com grande intensidade que poderia fazer com que ele morresse novamente. Mas como já estava morto, então não mais seria possível. Com tudo isso, a dor de cabeça era constante e cada vez maior. O espírito de uma mulher relatou que após o suicídio ouvia as vozes de diversas pessoas em volta do seu corpo físico que a chamava de louca, de coitada, de demente e até de covarde, além de diversas palavras deprimentes e outras de consolo, mas poucos oravam pela sua situação. Chegou a haver equipe responsável por retirar os corpos das ruas e levar para o necrotério. Também sentiu as dores causadas pelo tipo de suicídio que cometera e as dores dos cortes provocados pelo bisturi em seu antigo corpo físico. Assim gritava de muita dor e, sem poder ouvi-la, o técnico de necrópsia
continuava cortando seu corpo para analisar o laudo da morte. Mas o que ele não sabia é que aquele espírito estava vivo, mas somente no corpo espiritual e não mais no corpo físico, pois se tratava de uma suicida. Também relata que em diversos momentos ouviu os deboches, as gargalhadas e a chamavam de suicida. Quando observou, conseguiu identificar que eram diversos espíritos próximos ao seu corpo físico. Muitos tinham as aparências horríveis, que pareciam ter saído de um filme de terror, digno dos melhores do cinema. Esses espíritos estavam ali somente para zombar e se divertir com a sua situação provocada pelo ato do suicídio, assim sugando as suas energias vitais e fluídicas que pertenciam ao corpo antes do suicídio. Alguns enfiavam uma espécie de agulha em seu corpo, assim sugando um líquido que parecia ser sangue. Outros arranhavam e em seguida lambiam os dedos. Essas situações acabaram em minutos, mas pareciam que durou horas. Conseguiu ouvir o choro, as lamentações, os gritos constantes em ecos intermináveis dos parentes e amigos que estavam muito distantes. As palavras que mais ouviu foram a de covarde, egoísta. Presenciou todo o trajeto do corpo físico até ser enterrada e sugada por uma força de incompatível disputa para dentro do buraco onde ficou o caixão. Então o filme do verdadeiro pesadelo surgiu novamente, com os gritos, as dores, o cheiro de podre, da depressão, da falta de espaço em não poder se locomover, sentir os vermes comerem a sua carne do corpo físico, e tudo com muita nitidez e realidade, sem a previsão de quando aquilo iria terminar. Sem perceber o tempo, depois notou que tinha se passado meses. Descreveu que aquilo era um verdadeiro pesadelo, porque até aquele momento não sabia que pelo ato do suicídio, muitos espíritos ficam ligados ao corpo físico durante um longo tempo. Depois que estava apenas no osso, então iniciou mais um novo pesadelo. Porém, não poderei mais relatar a descrição porque é muito longa. Existem diversos relatos em que a situação de pesadelo do suicida durou séculos, em alguns casos mais de 300 anos, e esses relatos é através do fenômeno da psicografia, ou seja, a escrita do espírito através de um médium. Há também o relato de diversos espíritos que depois também de presenciar tudo isso, vão para um determinado lugar das zonas inferiores do mundo espiritual, onde alguns chamam de Vale das Lamentações, Vale dos Suicidas, Vale dos Covardes e outros nomes que ouviram falar, como abismos, trevas e entre outros. Pois são lugares que em diversas obras escritas pelo fenômeno da psicografia nos informam da sua existência. Nos relatam que nesses lugares a carga energética negativa e magnética é tão forte que a maioria ou simplesmente 99% dos espíritos habitantes desses lugares não consegue manter-se de pé, dando a impressão que o chão é um poderoso imã que através de uma força magnética os mantém no chão. Assim, a maioria só consegue se locomover rastejando como os movimentos de uma cobra ou daqueles lagartos bem pesados. E os espíritos desses lugares se movimentam nessa situação por pouco tempo. Não existe força para manter-se de pé. A fome, as dores nos locais causados pelo tipo de suicídio são constantes. O cheiro de carne podre, os vermes e diversos tipos de parasitas estão por todos os lugares. A luz é muito fraca, dando a impressão que não existe o dia, e de vez em quando apareciam alguns espíritos de aparência monstruosa para sugar certas substâncias que os corpos espirituais dos suicidas ainda possuíam.